Agora nós vamos para um princípio que vai um pouco na contramão, tá? Principalmente desse segundo princípio, que é o que eu falei do princípio do fechamento comum, que é o CRP, ou Common Reuse Principle. Em português, princípio do reuso comum. E o que ele diz? Ele diz para você não forçar os usuários de um componente específico a depender de coisas que eles não usam. Então, classes e modos que tendem a ser reutilizados juntos pertencem ao mesmo componente. Perceba que o anterior falava que classes, né, que mudam pelo mesmo motivo, em termos de alteração, devem ficar juntos. Nesse caso, ele vai na contramão. Ele fala que classes que tendem a ser reutilizadas juntas devem ficar no mesmo componente. Então, perceba, por isso que eu falei que esses princípios têm óticas diferentes. A questão que ele traz no livro, num parágrafo lá, é que se você tem, vamos pegar aí, dois componentes, tá? Dentro desse componente 1, você tem várias classes, né? E dentro desse componente 2, você também tem várias classes. Mas por algum motivo, esse componente 2, ele precisa depender desse componente 1, porque ele precisa de alguma coisa daquele componente. Esse princípio diz que quando você tem essa necessidade de depender de outro componente, a tua dependência tem que ser forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que depender de várias estruturas de dentro do componente para justificar essa dependência que você está criando. Porque é muito ruim você depender apenas de uma estrutura pequena do outro componente, porque essa ligação fica fraca. E você vai ter que fazer, quando alguma coisa alterar, por exemplo, nessa dependência aqui, você vai ter que fazer os dois releases da mesma forma. Se você depender de toda a estrutura do componente 1, você meio que justifica ter dois releases. Esse ponto deixa um pouco confuso. Ah, mas beleza, já que eu estou dependendo, tenho que depender dele inteiro em vez de só uma parte. Por que isso, né? E eu vou trazer mais à frente. Uma coisa que esse princípio ele traz como lição principalmente, ele não diz quais classes devem ficar juntas. Ele diz principalmente quais classes não devem estar juntas. Então, ele tenta falar quais classes que não fazem sentido estar juntas na ótica de quando eu estou reutilizando alguma coisa. Mas, eventualmente, se eu tiver dependência do componente para o outro, eu tenho que ter uma ligação, uma dependência forte. Porque, no fim do dia, os dois releases vão ter que ser feitos de qualquer forma. Esse princípio ele é muito voltado ao ISP, tá? Do Solid. Interface Segregation Principle. Só que dessa vez orientando que não se deve depender de componentes que tenham classes que não usamos. Por isso que ele fala, não dependa de forma fraca. Dependa de forma forte de todas as classes. Então, você não deve depender de componentes que tem algumas classes que você não usa. Dependa de um componente que você utilize toda a estrutura. E por isso que eu falo que muitas vezes são princípios muito exagerados individualmente.